Gravando. Bom, sejam todos bem-vindos a mais um dia de trabalho. Vamos começar? O texto que nós vamos discutir hoje está aqui no Psicanálise nas Redes. O texto é A Ditadura da Saúde Mental, né? Psicanálise nas Redes, página 133. Opa, página 33. 33. A Ditadura da Saúde Mental. Foi em 2000. Qual página, Marco? Página 33. Ah, beleza, obrigada. A Ditadura da Saúde Mental. Foi em 2012, quando entreguei minha dissertação de mestrado e me atentei para uma questão assustadora. As massas funcionam a partir de padrões pré-estabelecidos pelas mídias que têm no capitalismo sua fonte de energia. Onde há dinheiro, há manipulação e jogo político para incorporar determinados tipos de ideais que capturam as pessoas a ponto de nem sequer saberem responder se é isso mesmo que elas desejam. Descobri também que a massa somos nós. Um detalhe muito importante. Isso que nós chamamos de massa, somos nós que, de alguma maneira, sustentamos. No texto, no livro aí, né? Psicanálise Clínica Primeiros Passos, eu acredito que eu passei para vocês, se eu não passei, depois eu encaminho, alguns, como que chama? Alguns prints de tela, né? Para falar sobre essa questão aqui, que traz também essa questão do consumo. Agora eu acho que eu não vou conseguir encontrar. Ah, tá fácil. Deixa eu pegar aqui, está no grupo do doutorado lá, da orientação. Aqui. Página 86. Vamos lá. Eu vou fazendo essas costuras, tá, gente? Para que uma psicanálise seja eficaz, aqui na Psicanálise nas Redes, tá? Para que uma psicanálise seja eficaz, é necessário um psicanalista. Para que haja um psicanalista, é necessário que alguém tenha vivido na carne a ética que foge da proposta da ética de um bem comum, de um bem, de um bom e de um belo para todos. Curiosamente, esta ética aristotélica, que pretende um bem, um bom e um belo para todos, um objeto para todos. Curiosamente, esta ética aristotélica, que propõe uma coisa para todas as pessoas, é a mesma ética do mercado, do capitalismo. Não obstante, é possível observar, é possível identificar essa mesma ética dentro do discurso da saúde mental, quando se pensa que devemos extirpar o sofrimento a qualquer custo. A dor, o sofrimento, as dificuldades e tristezas da vida, e até mesmo aqueles impulsos de felicidade extrema, tendem a serem vistos como patológicos em uma lógica de que todos podem se beneficiar de algum tipo de droga para estarem mais estáveis, para produzirem mais, para transarem mais, para gastarem e consumirem mais, para fazer o dinheiro circular. Atenção aqui. O que está em jogo aqui é uma ética que propõe o consumo como um bem para todos. É preciso um pouco de esforço
para sair da lógica da apresentação de objetos, como seria o caso de desejar muito um iPhone ou um Galaxy. Não importa a marca, não importa o produto. O que importa é que se possa trabalhar, produzir e consumir. A dúvida raramente é da ordem de uma necessidade, se isso me falta ou não. A dúvida é apresentada em um nível de qual desses eu vou comprar? Bom, só para fazer essa articulação com o primeiro parágrafo aqui, que de alguma maneira, e o pessoal da teoria crítica, né, a escola de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, mais atualmente, né, Vladimir Safatli, né, esse pessoal todo que articula a psicanálise com as teorias antropológicas, sociais e tal, eles batem muito nessa tecla, né? De que, bom, nós estamos na massa. A nossa subjetividade é efeito da cultura, né? A qual estamos inseridos, efeito de um tempo, de um momento histórico, né? Sim, por mais intelectual que você seja, você faz parte da massa. Ou você acha que essa política das minorias fugiria ao esquema? O capitalismo é aquilo que agrega todos os discursos, toda forma de liame, de laço social em prol do lucro. O que é uma minoria? Já pararam para pensar nisso? Se não um grupo que muitas vezes se identifica pelo consumo de mercadorias semelhantes. Até um tempo atrás, essa questão do orgânico era uma minoria. Uma minoria mesmo. Que lutava, que batalhava. A gente via no Globo Repórter, né? Pessoal produzindo sem agrotóxico. Aquelas pequenas propriedades familiares. Hoje, o orgânico continua sendo para uma minoria. De poder aquisitivo muito maior. Percebem como essa lógica do capitalismo fagocita qualquer coisa e faz gerar lucro, dinheiro? Fica claro isso para vocês ou não? Continuemos. Marco, Oi. a gente sempre pensa na minoria, assim, quando eu falo mais no discurso social, né? Na minoria excluída, naquela minoria dos indígenas, dos pretos, das cotas, das políticas públicas que se inserem para que eles possam ter o seu legado, enfim. Essa é a maior parte da minha minoria quando eu penso em minoria, sabe? Perfeito, mas a minoria indígena, você vai comprar um produto indígena no aeroporto? Quanto você vai pagar? Não, não me refiro nem ao capitalismo, eu me refiro que quando eu me lembro mais nessas questões da minoria, eu penso mais nos excluídos. Você me abriu um Sim. precedente Aqui não para tem. pensar agora na minoria, por exemplo, quando eu estudei, a gente falava muito do emo, daquele pessoal de preto, que eram todos era um viés sociológico, alguma coisa assim, um social, né? Que estava abrindo caminho. Isso é um engodo interessante. É, A minoria é. nada mais é do que um nicho de mercado. Acaba tudo caindo para isso, né? Há que saber se esse nicho é lucrativo ou não é lucrativo. Uhum. E se não for lucrativo, vamos fazer ser. Sim.
Acaba tudo recaindo nessa Isso. política. Como a gente faz um mercado não lucrativo fazer ser lucrativo? Simples. Propaganda. Institucionalizando? Isso. Criando demandas, né? Criando Isso. interesses. Institucionalizando né? ele, né? O Perfeito. capitalismo, ele cria, ele faz você ter vontade daquilo. Você não tem, mas a propaganda, o marketing começa a criar em você aquela vontade. Eu acho que, assim, o próprio capitalismo, ele cria esses grupos, essas minorias. E Ele vai separando as pessoas e ali ele vai criando essa demanda. Na verdade, não é você que fala, eu estou precisando disso. Eles falam que você precisa. Ou exclui também, né, o Marco? capitalismo, assim, não, você Sada, precisa. a ideia não é excluir. Não. Ou você tem um nicho, por exemplo, quando a gente pensa, vou um pouquinho longe agora. Quando a gente pensa no movimento hippie lá nos Estados Unidos, na década em que ele se iniciou, eles tinham um grupo. Aí o capitalismo viu que aquilo lá não era funcional, que tentou matar no ninho. Criou uma série de perspectivas de que aquilo lá não era viável, que aquilo lá, nananã, porque não era um público consumidor, né? Era algo diferenciado. Aí que você se engana. Eu me engano? Então Aí, vamos lá, me ajuda. hoje você tem marcas famosíssimas que só trabalham com produtos hippie. Sim, mas naquela época, né? Eles perceberam Isso, algo o que ali. eu quero dizer para vocês é, no capitalismo não existe excluído, existe exclusivo. O que nós temos são nichos. Uhum. Nichos. Grupos específicos de população que podem consumir, por exemplo, um sabão em pó Omo, e outro grupo de população exclusivo, que vai consumir, sei lá, IP. IP. O IP é muito bom também. Qual que a gente usava bastante? O Sol. Sol. Nem dissolve. Sol. Quebra, arrebenta com as máquinas de lavar tudo. A gente tinha o Sol lá em casa, a gente usava. É um nicho, entendem? Você não precisa de sabão em pó para lavar roupa. Você pode colocar detergente. Tem outros mecanismos, tem outros meios. Eu acho que isso que é interessante. Você produz, né? O capitalismo, ele tem essa capacidade de não deixar ninguém de fora. Sim. É assim, desculpa te interromper, mas só para fechar o meu raciocínio, eu achei muito interessante você colocar dessa maneira, porque, como eu disse no início da minha fala, eu sempre pensei no viés da exclusão e não da inserção como forma de capitalismo. Uhum. Então, foi uma linha, um viés diferente que abriu aqui para mim agora essa perspectiva, sabe? Uhum. Bom, muito Eu sei, interessante. e é um viés muito estranho, né? A gente Sim. costuma acreditar que o capitalismo exclui, mas é o oposto. O capitalismo insere todo mundo. No entanto, cada um Pagando o que tem? quadrado. Cada um no seu quadrado. Uhum. Cada um no seu nicho específico. Tem um filme que trabalha com essa dimensão que é muito legal, muito legal. Eu acho que é o Tempo do Amanhã, qualquer coisa assim, que as pessoas nascem, aí quando elas fazem 20 anos, eu acho, 30 anos, começa a rodar o temporizador no braço deles. Vocês já viram? O Preço do Amanhã. Não. Deixa eu ver se eu vi, vou Excelente. procurar aqui. Acho que é Muito bacana bom. o Preço do Amanhã. Uhum. Você começa a ver que o cara, para ele chegar lá no top, no pica dos pica, né? Naquele nicho, aonde é vida eterna, ele precisa passar por várias barreiras. Vamos tomar isso para o nosso lado? O cara que nasce na favela,
Ou numa tribo indígena? Pensem só um pouquinho comigo. O que não viveu? Sei lá, uma figura política aí, né, de referência. Marina Silva, mulher, praticamente indígena, de um estado que a gente só ouve falar de vez em quando. De repente é candidata à presidência. Em um dos momentos recebeu acho que 20% dos votos da população. E na contramão, Marielle, Marielle. que foi morta. Que era de uma minoria também, e que inclusive era relações homoafetivas, né? Então Isso. tinha todo esse viés que, o que eu quero... era contra o sistema. Isso, o que eu quero colocar aqui para vocês não é tanto esse contra-sistema, porque não existe contra-sistema. Uhum. De alguma Não maneira, existe. o caminho já está dado. Por exemplo, aqui em Londrina tem algumas baladas GLS, né? E eu atendo o pessoal que trabalha nessas baladas. E eles dizem que tem uma balada aqui em Londrina que é só para gay. Não entra mulher, não entra hétero, não entra... É exclusivo. Produtos caríssimos. Exclusivo. Não entra pobre. Tudo top. Aí o que fizeram? Uma balada gay, que entra todo mundo, open bar, entra pobre, entra preto, entra gay, entra hétero, entra lésbica, entra não sei o quê, mas uma balada gay. Percebem como aquilo que supostamente está excluído é integrado também? Uhum. Pela via do consumo? Sim. Essa é a sacada. Essa é a sacada. Agora, para você galgar de um nível de consumo para outro nível de consumo, aí é que entra a questão do nosso texto de hoje. Trabalhar, produzir, consumir. Trabalhar, produzir, consumir. Não por acaso nós estamos na época onde o CID 11 agora, né, se eu não me engano, acatou, né, a nomenclatura burnout como um dos transtornos mentais. O CID é a Classificação Internacional de Doenças, né? É diferente do DSM, que é um movimento da Associação Psiquiátrica Americana. O CID ele tem uma repercussão global maior. O que nós temos, então, é que essa categoria de burnout foi, de fato, introduzida como uma doença. E como se trata burnout? Pasmem. Um diagnóstico feito pelo relato dos pacientes, que tem muito a ver com a estrutura, com a cultura, com o clima organizacional. Está sendo tratado com medicamento ansiolítico, antidepressivo, para que a pessoa continue produzindo, trabalhando, produzindo, para poder consumir. Enquanto nós temos crianças sendo diagnosticadas cada vez mais com TDAH, se bem que essa febre está passando, agora é autismo, né? A febre. Os adultos estão sendo diagnosticados como burnout. E há até uma piada que a gente faz. Duvido que você, lendo o DSM, você não se identifique com as 3, 4 patologias que está lá. A questão é, será
que boa parte dessas patologias descritas não tem como pano de fundo um mecanismo para fazer com que o trabalhador continue igual um robozinho, trabalhando, produzindo, consumindo. Então, Marcos. Quer falar primeiro? Falo eu? Eu ia dar um exemplo. Eu trabalhei 10 anos numa empresa aqui. Ela é uma empresa bem grande. Hoje eu entrei, ela tinha 800 funcionários, eu saí de lá, tinha 2.000. E as coisas caminharam para este lado. Foram caminhando para este lado, assim, a questão da adaptação, do funcionário que, por exemplo, questionava alguma coisa, aí ele estava com algum problema, aí era encaminhado pela medicina do trabalho para a psiquiatria, aí voltava medicado, e foi até uma coisa que me levou para voltar para a universidade para fazer o mestrado, foi a questão da medicalização, essa questão das pessoas usarem a medicação para resolver todos os tipos de problemas, principalmente dentro da empresa. E o que a gente observa é isso, é uma tentativa, muitas vezes, de silenciar aquele problema que está atrapalhando a produção, entendeu? Então, assim, até eu acabei deixando o trabalho, porque eu me questionava muito até que ponto a psicologia ela estava ajudando nesse processo, essa questão de adaptar o sujeito àquilo, aos padrões que alguém ali estava exigindo com a intenção de lucro, né? Porque a empresa era bem clara nisso, a gente visa o lucro, vocês são peças. Então, por exemplo, o funcionário tinha algum problema de saúde, ele estava descartado, ele era descartado. Tinha uma tentativa de afastá-lo da empresa para ele não ficar ali, não atrapalhar a produção. Existem metas para cada setor, entendeu? Então, isso que o Marcos está falando me fez lembrar dessa questão. Foi aí que eu fui. E da criança também, que no meu consultório, na minha clínica, eu tinha uma clínica infantil bastante grande, e eu fui vendo, eu formei em 1997, então eu fui acompanhando, entendeu? Eu fui acompanhando essas modificações, e eu queria saber de onde estava vindo isso. Aí eu pensei em pesquisar sozinha, eu falei, não, eu vou ter que voltar. Aí, 20 anos depois, eu voltei e fiz o mestrado, para poder justamente procurar entender o que isso que estava acontecendo com tantas crianças medicadas e hoje com tantos funcionários medicados. Bom, o que acontece hoje lá? Ficou uma colega, né, de profissão lá, que eu saí, já tem 10 anos que eu saí, e o que eu sei que é assim, se alguém chega reclamando alguma coisa, ela mesma vai lá no médico do trabalho e pega uma receita azul para o funcionário. Então, agora até piorou. Para que possamos vislumbrar isso mais claramente, podemos pegar o exemplo da psiquiatria, em que seu campo, abre aspas, se constituiu a partir do manicômio, buscando elaborar um saber e uma praxis clínica sobre a loucura. Poderemos verificar nos últimos 40 anos, através de algo que chamaríamos de diluição da loucura, como o domínio da psiquiatria se expandiu, abarcando desde a esquizofrenia até a gestão cosmética das performances cotidianas dos indivíduos. Fecha aspas. Isso 2017, Laia e Aguiar. Agora que o livro. Uma ciência médica a favor da performance, da produção de indivíduos funcionais. Uma ciência um minuto de silêncio, vamos fazer? Pela morte do sujeito.
Percebam como a psicanálise, ela sempre foi e sempre vai ser extremamente subversiva? É óbvio que uma pessoa feliz, uma pessoa que trabalha, que está bem no emprego, que está decidido que aquilo que quer fazer da vida, vai produzir muito mais e muito melhor. E vai consumir muito mais. É óbvio. É óbvio. Então, qual a diferença da psicanálise para a psiquiatria? Uma coisa é você poder gozar daquilo que você produz como escolha. Outra coisa é você submeter ao teu trabalho, submeter o teu trabalho para o gozo do outro, para que o outro goze daquilo que você produz, daquilo que você faz. Parece pouco, mas faz toda a diferença. Nossa, está parecendo a descrição da psicose, né? Ô, Marco, eu queria complementar, falar uma coisinha aqui rápido também, que a nossa colega falou. Lembra que eu falei que eu atendi um rapaz com burnout? Bem rapidamente, tá? Não vou falar nada do traço dele, não. Mas vai tudo de encontro ao que você fala com a questão da produção. Todo tratamento é voltado para a produção, o sujeito não existe, é a produção. E a pessoa está tão alienada de si que a única coisa que ela pensa é que ela precisa produzir, senão ela vai deixar de ter o ganha-pão dela, o sustento. Então, ela mesma se induz a voltar ao mercado de trabalho, fazendo o mecanismo como mecanismo de sobrevivência, né, usando os medicamentos colocados pelo psiquiatra e as poucas sessões de terapia, estou bem, estou jóia, não preciso mais, vou voltar para o trabalho, estou dando conta, tá. E aí eu queria só complementar, outro dia você falava daquele chinês, que eu acho que ele é alemão. Eu li o livro dele, A Sociedade do Cansaço, faz um tempo já que eu li, mas é um livro assim, vamos dizer assim, é impossível. O cara tá lá, né? Tá lá molhando as plantinhas, regando assim na janela, contemplando. É quase aquele Osho lá, né? Que ele fala que você põe uma pasta na boca, saboreia, sente, degusta, tal, vive o momento. Hoje em dia, nesse mecanismo todo, talvez a única condição que as pessoas encontrem, e eu sei que estou errada de falar isso, a minha função enquanto psicóloga e buscando a análise, é tentar trazer para o sujeito um entendimento de si, né? Um acolhimento de si mesmo, uma busca além daquilo que ele vive no dia a dia, que é só, estou doente, eu vou lá, tomo medicamento, sigo na mesma, sem as minhas interiorizações, subjetivações, serem acolhidas por mim, entende? Vou me alienando de tudo que é meu. Não sei se fez sentido. Então, obrigado, Sada. Boa colocação. Atendi muita gente extremamente bem-sucedida, ainda atendo, e me chama a atenção que não só eles, seja rico, seja pobre, atendo gente de CAPS, né, que não tem condição de pagar, e atendo gente que me paga R$300 a sessão com tranquilidade. O que me chega de tempos em tempos é a mesma coisa. Seja rico, seja pobre, seja mega empresário, seja faxineiro. Parece que o tempo que eles deitam no divã é o único momento que eles têm para olhar para si. Me parece que o mais importante é
através das nossas intervenções, através do trabalho de análise, eles começarem a olhar para si mais do que uma vez na semana. Para além daquilo que eles vivenciam no divã. E isso começa a acontecer na medida em que os próprios analisantes passam para analistas. Sonham, acordam e interpretam o sonho. Vão brigar com alguém, em vez de brigar. Vai voltar, repetir, em vez de repetir. Tem aquela escansão no tempo. E depois, automaticamente, quase pensam, nossa, o que aconteceu aqui? Percebem? Conseguem se enxergar. Como diz Lacan no Seminário 11, eu acho isso muito bonito. O analisante, ele vai de uma posição a outra. Ele sai de uma posição de ser visto pelo outro para posição de ver-se vendo-se, como no quadro das Meninas de Velázquez, onde o pintor tem um espelho e ele troca olhar com ele mesmo. Esse é um dos impactos de uma análise bem-sucedida. Tá? Bom. Continuando aqui, a questão com a saúde mental é um pouco mais complicada. Navegando na maré do politicamente correto, hoje você não precisa sofrer. Basta que faça terapia, que tome seus remédios, que se cuide, que tenha saúde mental, que pratique esportes, que se relacione com alguém tão bom quanto você, que tenha amor próprio, autoconhecimento e autocuidado, que tenha um bom emprego e que faça amizades com pessoas que compartilham dos mesmos ideais que você. Fez isso? Tá tranquilo, tua vida é o checklist da saúde mental. Mas calma, se você não está em sua melhor versão de você mesmo, hoje na nossa sociedade existem pessoas treinadas e capacitadas para fazer com que você chegue lá. Como não ver nisso tudo a objetificação do humano e a perda da singularidade, da particularidade, do que temos de mais íntimo e ao mesmo tempo mais precioso em cada um de nós? As diferenças, onde estariam? Não se vende o mesmo perfume a todos, então criamos novos perfumes. Olha o nicho que eu estava falando para vocês. Você pode sair perfumado de Monange, da Xuxa, hidratante Monange, Jequiti, Avon, MAC, Boticário. Quem disse Berenice e Boticário é a mesma marca, mas com produtos diferenciados. Até, não sei, Carolina Herrera, Hugo Boss. Não sei o nome de perfume chique. Não se pode ter o mesmo tratamento no campo da saúde mental para todos. Então, criamos novas modalidades para que você encontre uma na qual se adapte melhor. Faremos de você um exemplo a todos. A meu ver, um mártir da causa. Olha, a pessoa passou por aqui e hoje ela trabalha, produz e consome. Trabalha, produz e consome. Que lógica, né? E se ser feliz não fosse um ideal? E se a saúde mental fosse poder ser eu? Criamos uma sociedade de consumidores de tratamento mental.
Criamos sujeitos que se creem incapazes, doentes, quando na verdade somos apenas humanos. Esse é o enorme texto para a gente discutir hoje, né? E acho que as discussões já estão excelentíssimas, inclusive. Qual é o tratamento no campo da saúde mental que permite aquele que procura tratamento escolher? É isso. Bom, hoje em dia é quase impossível você viver sem o celular, certo? Sim ou não? Tem gente que vive sem. Escolha ou sintoma? Louco, né? Como é que você vive sem celular? Não tem um WhatsApp? Tem o Paulo Secarelli lá, eu fui marcar ele no Instagram, no lançamento do livro, ele não tem Instagram. Eu falei, porra, Paulo, faz um Instagram para eu marcar você lá e tal. O Wagner Moura não tem redes sociais. Eu ouvi um podcast dele no Mano Brown. Ele disse que não tem rede social nenhuma, que podem malhar ele o quanto quiser, que ele não vai nem saber. Ótimo, ótimo. Meu filho mais novo também não tem rede social. Assim, tem 26 anos. Eu tenho um de 27 que tem rede social, não sai da rede social, e o mais novo não tem rede social. Absolutamente não faz a menor. E trabalha com tecnologia. Na Amazon é um vamos cuidar disso, Vivian. Programa. Enfim, e não tem rede social, não tem... Vive esquecendo celular. Mas não tem psicologia, não tem. Ele é um cara, tá bem, enfim, feliz. Não tem rede social. Não liga para roupa, não liga para sapato, viaja de pijama. Dá a impressão, às vezes, que ele tá meio fora, assim mesmo. É um sujeito engraçado. Olha só, não tem rede social. Há 20 anos atrás, o que seria isso? O que era rede social há 20 anos atrás? Porque esse termo não é de agora. As amizades, os namoros, a família, o trabalho. E hoje a gente fala, não tem rede social. Olha que interessante, é como se esses aplicativos fossem a única possibilidade de socializar, de se relacionar com o outro, de ter trocas. Mar? Oi? Correr para chegar, né? Um segundo, né? A mensagem que você está escutando já do outro lado. O mundo é isso, né? Elton, eu não entendi. Não, o que eu falei é que antigamente mandava uma mensagem pelo correio, por carta, e passava dias para chegar do outro lado, né? Hoje em dia você escreve no WhatsApp. Então é um mundo, rapaz, você nem que explicar, olha o que acontece com esse mundo, olha. Totalmente diferente. Meu Deus do céu. A gente tinha, na década de 90, trocava cartas. Eu sou da época que tinha que agendar um telefonema para a Itália, porque meus avós moravam aqui, né? E 3 dias de antecedência, imagina. Hoje eu falo online aí. Pois é. Maravilha, ótimo. Eu adoro a tecnologia, a rede social, acho ótimo. Hoje estamos aqui no mundo inteiro. O que eu quero mostrar para vocês com esse comentário é que, de alguma maneira, olha que interessante. Vamos lá, vamos pegar a prática da psicanálise. Vocês não têm ideia de quantas pessoas me procuram pedindo para
eu ajudar elas a montarem a rede social delas. E eu sempre pergunto, mas por que você quer fazer isso? Ah, porque senão eu não tenho paciente. Nossa! Então, o Freud não ia ter paciente, o Lacan muito menos. Minha analista, então, nem se fala. Como é que consegue paciente? Percebem como essa lógica de que você deve estar inserido é aquilo que nós começamos a discutir. É como se não houvesse a menor possibilidade de escolha. Ah, eu não gosto do Instagram, o que você tem? Snapchat. Pô, Snapchat já acabou faz tempo. Ah, mas é legal, não sei o quê. Agora parece que o Orkut vai voltar. Estão ressuscitando os mortos aí. A ideia é tentar, ao máximo possível, criar uma rede para englobar a todos. Então, outro dia eu assisti um pequeno trecho de uma entrevista do Zygmunt Bauman, na qual ele dizia que hoje as pessoas com as redes sociais falam assim, eu tenho 5.000 amigos, eu precisei de criar um outro negócio porque não estava dando certo, não cabia mais, nananã. Ele falou, gente, eu tenho X anos, que eu não me lembro qual a idade dele, eu conto meus amigos nas mãos. Então, esse conceito também de redes sociais para aplacar as nossas angústias, para atenuar as nossas faltas, né? Os nossos desejos, nem sempre são situações com as quais a gente está preparado para lidar, porque pode ser algo reverso. Você pode também se frustrar nas redes sociais, você pode, no caso das pessoas que te procuram, não tem a capacidade de, não é de gestão de uma rede social, é talvez de abraçar a causa da psicanálise, da análise, de se bancar enquanto dizer eu sou um analista, né? Então, a rede social para ela talvez seja aquela questão de te ver bem sucedido. Poxa, o Marco está bem sucedido, tem X seguidores, tem consultório cheio, dá curso e tal. A lógica Mas aí, é a lógica né? do contrário. Mas e aí? A lógica é oposta. Não é assim. É. Eu vou ter muitos pacientes e muitos seguidores porque a minha rede é legal. É o contrário. É justamente o oposto. Eu tenho muitos seguidores e muitos pacientes. Porque você faz bem feito o que você faz. Exatamente, porque eu trabalho para isso. Claro. Só O que eu não seu trabalho é trabalho nas bom. redes sociais. É isso que eu falo para o pessoal que me procura. Eu falo assim, primeiro o beabá. Tem um monte de paciente te procurando. Ah, é maravilhoso? Isso é o inferno. O que é legal? Quando você consegue acompanhar um paciente por 2, 3 anos, você vê a mudança que fez na vida dele, o tratamento, o trabalho, aí esse paciente vai embora bem, vai embora feliz e encaminha mais 2, 3 pacientes para você. É disso que se trata o nosso trabalho. Não é dessa lógica do para todo mundo. Bom, continuamos na quinta-feira. Vamos tentar terminar o texto do Freud ou avançar, beleza? Gente, um beijo. Bom feriado. Igualmente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Obrigada. pessoal. Tchau. Tchau, tchau, gente.